É esse o eixo que Nicolae Ceausescu assumiu el liderazgo en Rumania en 1965 y gobernó con comunismo hasta su ejecución en 1989. Se convirtió en el primer líder comunista en establecer estrechas relaciones con el mundo occidental. Sin embargo, este dictador, que promulgou leis interessantes como a proibição del aborto y gravar a los solteros, dirigiu a Romania de que maneira? Outra pergunta é essa: quais foram os erros que levaram à caída de Ceausescu? Como qualquer ditadura, é essa a história de régimen que terminou em fracasso, y para encontrar respostas a todas estas perguntas, não olvides ver el vídeo hasta el final, deixar comentários y darle ao botão de me gusta. Nascido en el pequeno pueblo de Scornisti, en el sur de Romania, Nicolae Ceausescu foi membro de uma família de 9 hijos dominada por padre opressor. Depois de escapar da opressão de seu padre ir a idade de 11 anos, começou a trabalhar como aprendiz de zapatero bajo o nome la mamá de Alexandru. A introdução de Ceausescu ao comunismo no tardou mucho, e é que Alexandru era ferviente comunista. Nos primeiros meses de 1932, ele ingressou no ilegal Partido Comunista Romeno. Embora tenha assumido apenas tarefas menores devido à sua juventude, foi preso pela primeira vez em 1933 por incitar greves de trabalhadores. Embora tenha sido libertado no início de 1934, foi preso novamente 2 meses depois por participar ativamente de protestos de trabalhadores ferroviários assim que saiu. Essas prisões levaram a que seu nome fosse registrado como perigoso nos registros da polícia secreta. Libertado em 1935, foi preso novamente na prisão de Duarel devido à sua incorrigibilidade. Enquanto sombras escuras começavam a pairar sobre a Europa em 1940, o governo romeno, liderado por Ion Antonescu, decidiu se juntar à guerra ao lado das potências do eixo utilizando a Roménia. Enquanto isso, Ceausescu passou grande parte da guerra em vários campos de detenção. Após a guerra, a Roménia permaneceu sob ocupação soviética, e sua influência continuou. Ceausescu tornou-se secretário da União da Juventude Comunista durante este período. Depois que os comunistas assumiram o poder na Roménia em 1947, ele primeiro serviu como ministro da Agricultura e depois como vice-ministro das Forças Armadas. À medida que Ceausescu ganhava experiência ao longo dos anos, conseguiu ascender à posição mais alta dentro do partido. Em 19 de março de 1965, com a morte de Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ceausescu assumiu o papel de novo secretário-geral do Partido Comunista e o novo líder do país. Como novo líder, Ceausescu rapidamente ganhou popularidade desafiando a União Soviética. No final da década de 1960, ele chamou a atenção mundial ao se retirar da aliança militar do Pacto de Varsóvia, apesar das ameaças soviéticas. Inicialmente aparecendo como um dos líderes rígidos do bloco soviético, Ceausescu se opôs à invasão soviética da Tchecoslováquia em 1968. Ele até proferiu um discurso crítico, afastando-se do domínio soviético, ao mesmo tempo em que começou a ter mais contatos com países ocidentais. Reconhecendo pela primeira vez a Alemanha Ocidental entre os países do Bloco do Leste, em seguida, fez com que a Roménia se tornasse membro do Fundo Monetário Internacional. Ao contrário da norma, desenvolveu uma atitude amistosa em relação aos Estados Unidos e até assinou acordos comerciais com a Comunidade Econômica Europeia. Graças a essas políticas audaciosas, a economia da Roménia cresceu rapidamente nos primeiros anos de seu governo, e o nível de bem-estar do povo romeno aumentou. Ao contrário de outros estados do Pacto de Varsóvia, as políticas corajosas de Ceausescu levaram a Roménia a se tornar um dos estados mais fortes da Europa. No entanto, como todo ditador que eventualmente sucumbe, começou a reprimir as vozes da imprensa e da oposição no país, impulsionado por seu ego.
Ceausescu começou a se tornar cada vez mais autoritário em meados da década de 1970, e a Securitate, uma das forças policiais secretas mais aterrorizantes do mundo, começou a trabalhar inteiramente a favor de Ceausescu. Prisões arbitrárias à meia-noite, confissões obtidas por meio de tortura e execuções de pessoas seguiram para eliminar qualquer forma de oposição política na Roménia. Enquanto quase todos os telefones estavam grampeados, casas eram revistadas pela polícia secreta ao menor sinal de dissidência. Por exemplo, quando uma greve de trabalhadores paralisou a economia em 1977, a maioria dos líderes sindicais desapareceu pouco depois. Todos esses eventos tornaram a Roménia um dos estados mais repressivos do mundo no final da década de 1970. O regime opressivo proibiu o aborto para aumentar a população do país e elevar a taxa de fertilidade. Como resultado, as mulheres solteiras grávidas tiveram que recorrer a métodos ilegais para realizar abortos, levando à perda de milhares de vidas de mulheres em operações não controladas. Outra decisão tomada por Ceausescu foi impor impostos especiais que variavam de 10% a 20% para homens e mulheres solteiros com mais de 25 anos. O governo também adotou uma postura autoritária neste contexto ao tornar o casamento terminável apenas em circunstâncias extraordinárias, a fim de reduzir a crescente taxa de divórcios. Todas essas proibições aumentaram abruptamente o número de pessoas sem teto e crianças de rua nas cidades, e o aumento no número de problemas infantis e órfãos em orfanatos não controlados criou um novo problema. Com sua personalidade obstinada, Ceausescu não ouviu ninguém no planejamento urbano. Em 1977, sob o pretexto do grande terremoto, ele demoliu encantadores edifícios centenários e os substituiu por sombrias fileiras de prédios de apartamentos de concreto, edifícios públicos lúgubres e um gigantesco palácio no centro. Enquanto a residência de 1.100 quartos de Ceausescu, adornada com decorações caras, estava em seu lugar, as pessoas tinham que esperar em fila por horas apenas para obter as necessidades mais básicas. Isso ocorreu porque Ceausescu não conseguiu pagar os empréstimos que tomou da Europa para o planejamento urbano. Os Estados europeus incapazes de recuperar suas dívidas concordaram com a Roménia, abrindo toda a exportação de alimentos e produtos industriais produzidos no país em troca de suas dívidas. Esta situação não apenas levou a um aumento nos preços dos alimentos, mas também desencadeou uma escassez de alimentos no país. A necessidade de esperar até mesmo pelas necessidades mais simples tornou-se uma ocorrência diária, provocando insatisfação em todo o país. As emergentes escassezes de necessidades básicas como alimentos, energia e medicamentos transformaram a vida diária dos cidadãos romenos em uma luta pela sobrevivência. Enquanto o regime de austeridade muito severo frequentemente levava a cortes de energia, escassez de combustível e um aumento da pobreza, por outro lado, a demolição e reconstrução em curso das cidades provocaram protestos generalizados. A faísca que acendeu a chama veio de um padre dissidente que morava em uma cidade com fornecimento de água limpa. Ele, ao enfrentar a evacuação de seu apartamento de propriedade da igreja, iniciou um pequeno protesto que rapidamente se transformou em uma grande manifestação antigovernamental. Quando Ceausescu ordenou que a polícia atirasse na multidão que se opunha à polícia, aos militares e às autoridades, centenas de pessoas, incluindo mulheres e crianças, perderam a vida. Esse incidente, conhecido como o massacre do fornecimento de água, levou ao surgimento de vozes dissidentes contra a pessoa responsável. Ceausescu percebeu o enorme erro que cometeu, mas 3 dias após o massacre, ele realizou uma reunião ao ar livre em Bucareste, tentando colocar a culpa nos rebeldes, afirmando que os dissidentes eram responsáveis pela revolta. No entanto, a multidão diante dele não compartilhava da mesma opinião que Ceausescu. Quando a multidão enfurecida, esperando um pedido de desculpas pelo massacre, viu um Ceausescu justificando a si mesmo, a coletiva de imprensa rapidamente se transformou em uma manifestação contra Ceausescu. Enquanto isso, percebendo que enfrentava o perigo de ser linchado,
Soescu fugiu rapidamente do local e se refugiou em um prédio governamental próximo. Quando o protesto iniciado pela multidão enfurecida cresceu no dia seguinte, se espalhando por todo o país, e rumores dentro do exército diziam que Vasil Mila, um dos principais líderes militares do governo, havia se suicidado quando, na verdade, ele não o fez e foi morto por ordens de Soescu. Isso levou à deserção das Forças Armadas, que antes lhe eram leais, juntando-se aos manifestantes e virando as costas para Soescu. Entendendo que não poderia recuperar o controle do país e com a crescente possibilidade de a multidão enfurecida invadir o parlamento romeno, Soescu e sua esposa Helena tiveram que escapar de helicóptero do topo do prédio. No entanto, quando o exército romeno ameaçou derrubar o helicóptero, o piloto teve que pousar imediatamente depois de decolar. No helicóptero cercado, Soescu e sua esposa foram presos e julgados rapidamente, sendo executados em 25 de dezembro de 1989. Retirados do tribunal e levados diretamente para um canto da rua, o casal foi fuzilado sem demora. Assim, o regime opressivo de Nicolae Soescu também ocupou seu lugar nas páginas empoeiradas da história.